Eu me lembro bem, eu estava na Antártica, numa expedição grande de semicircunnavegação, 40 dias a bordo. Eu não sabia, eu não tinha acesso à internet, eu estava dentro do navio, não via as notícias, não via o noticiário. Quando eu embarquei, dia 2 de fevereiro, a, a pandemia não era uma pandemia, a gente ouvia falar da Covid, pouquíssimos casos no Brasil. Eu me lembro que tínhamos 19 casos, e eu embarquei. E 19 casos no Brasil só, no Brasil. Tínhamos pouquíssimos casos Claro. sendo divulgados, começando. Quando eu voltei, eu cheguei dia 20 de março, na Argentina, tudo fechado. Nós não tínhamos porto para descer. E aí não tínhamos porto, assim, não tinha, eu perdi a passagem de volta para casa, estava 40 dias já isolada, né, fora do mundo. E daí nós não sabíamos para onde nós íamos. O Brasil não era uma opção, estava muito longe. Se o Uruguai não abrisse, Buenos Aires, a Argentina não abriu, né? Se o Uruguai não abrisse, a gente teria que ir para a Holanda, que era a bandeira do navio. E aí seriam mais 25 dias a bordo. Eram 100 passageiros, 50 tripulantes. E, assim, a comida acabando, medicação também pouca, as coisas, né? Sem poder ter nenhum ressuprimento. Olá, eu sou o Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje nós estamos no Emergência Entrevista, um podcast que traz sempre autoridades da área de emergência que faz e fizeram parte da emergência aqui no Brasil. Hoje eu tenho a oportunidade aqui e o prazer de trazer aqui com a gente a Daniela Silvestre, que é médica especialista em medicinas de área remota. Olá, Daniele. Vou chamar de Dani, que é a Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Valtecir? Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar. E pode me chamar de Dani, que é assim que a maioria das pessoas me chama e me conhece. Eu prefiro. Ok, Dani. É um prazer aqui, uma honra estar aqui com você. Dani, sei que você é especialista na área de emergência, principalmente de áreas remotas, e também sei que você gosta de bastante história. Você só não gosta de história, Dani, porque eu te acompanho no Instagram, te acompanho no Face. Você não gosta de história, você vive a história. Então eu gostaria até de começar diferente esse podcast nosso aqui, de falar das suas viagens para conhecer as áreas remotas. Você fez cursos da WLS, você fez outros cursos e viajou em vários locais e com o intuito realmente de viver as histórias de áreas remotas. Conta um pouquinho antes, opa, mexi no microfone, perdão. Conta um pouquinho primeiro da sua história e emenda essa aí também com nós. Eu achei essa pergunta incrível, porque ela vai remeter realmente a como tudo começou, né? Eu sempre fui uma criança muito interessada, né, em aventura, em expedições. Eu assistia expedições de Jacques Cousteau quando era criança. Isso me motivou a ir muito para o mundo da leitura, né? E os livros acabaram abrindo muitas portas. E foi assim que eu fui conhecendo a história de exploradores da Antártica, do Ártico. E isso foi, então, me levando a criar desejos de conhecer esses lugares. Mas aí a medicina entrou na minha vida, né? Eu comecei a estudar e a me dedicar para uma outra carreira, né? Mas até que eu comecei a ver que eu podia, então, misturar, né, a minha profissão com a minha paixão. E aí fui fazer, sim, os cursos, né, de medicina de áreas remotas, o próprio AWLS aqui no Brasil. Então, é um curso voltado para médicos, ele tem origem lá nos Estados Unidos, né, na Universidade de Utah. Legal. E então, para você atender, né, tem todos os mnemônicos, todos os protocolos, para você poder atender vítimas em locais onde você tem muito poucos recursos bastante limitados, e foge um pouquinho do APH. É um pouco diferente, né, da estrutura que a gente está acostumado, que geralmente os resgatistas estão acostumados com APH. E é um curso que eu recomendo muitíssimo, né, quem quer começar, dar o start. Acho que o primeiro passo seria fazer o AWLS. Assim como a gente no trauma vai para o ATLS, na parte de emergência clínica vai para o AC.
né? Então, assim, meu gosto, né, por esses exploradores e essas viagens me motivaram, então, a ir para esses locais remotos, atrás dessas histórias, contando essas histórias, e lá eu me via com a necessidade de me proteger e do que se acontecer alguma coisa aqui, né? E foi assim que eu fui mesclando todas essas situações, né? Situações. Essa última viagem sua foi para onde? A última que eu fiz um curso de medicina polar na Noruega, Foi na Noruega. onde eu fui aprender a fazer esqui cross country, porque é uma necessidade para quem vai atuar, né, no meio da Antártica ou do Ártico, né, fazer algum tipo de resgate ou de trabalho. Então eu fui para lá justamente para fazer um curso e claro que eu aproveito para conhecer, né, o local, o entorno. Fui lá na Noruega, né, tem a parte toda do Amundsen, né, que foi o primeiro a chegar no Polo Sul geográfico. Então eu fui lá. Como é que foi? Conta essa história aí, porque ele parece que é o início, né, dessa parte de área. Não é que é o início, mas ela é uma história especial, né, da área remota. Nós temos assim vários, né, foram esses grandes exploradores, né, que foram então aprendendo na raça ali como tratar, né, ferimentos, né, a gente tem toda a história, né, lá da África com o David Livingstone, que era médico, descobrindo vários medicamentos e a própria malária. Então, assim, existem médicos que se aventuraram nesses cofins, né, e o Amundsen, que era uma figura, assim, emblemática, né, da história antártica, ele estudou até o 3º ano de medicina. Mas, sem a gente poder explicar, ele foi o único de todas as expedições da Era Heróica, que foram 17, que não levou médico na expedição dele. Porque ele dizia que ele era autossuficiente, que ele não precisava e que o médico era mais uma boca para alimentar. Então, ele foi ali foi muito na sorte, né? Ele foi muito pragmático e aconteceu de ele não ter nenhum agravo, né? Assim, mas na expedição dele, né? Como outros que a gente pôde ver, de hipotermia, tivemos inanição, traumas, né? Então, frostbite, o próprio congelamento de extremidades, né? Que não acontecia só no montanhismo, mas acontecia também no meio da Antártica, né? Então, todas essas histórias, né, lendo, eu fui aprendendo também sobre esses potenciais riscos que a gente não vê aqui no nosso ambiente, né, com tanta frequência. Legal. Dani, eu lembro uma vez de uma conversa nossa, acho que já tem acho que uns 6, 7 anos, aí eu mostrei um quadro para você, que era um quadro de uma caverna, aí você falou que era um desenho paleolítico, você chamou ele desenho de... Não desenho paleolítico, era um desenho, uma figura rupestre, né? E que mostrava um homem na área remota, né? Inclusive aparecendo, datava em torno de 25, 30 mil anos, ele no meio, caçando numa área remota, assim, né? Eu lembro que você falava assim, puxa, olha que interessante ser um desenho numa área rupestre, né? E a gente for ver os nossos antepassados, aí a pré-história, a gente sempre esteve envolvido com área remota, né, Dani? É riquíssimo. O Brasil, infelizmente, a gente ainda não desponta tanto no cenário mundial, assim, digo, Estados Unidos e França. Nós temos ali no Piauí, né, lá na Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, a gente tem o maior sítio arqueológico da América do Sul, né? Nós temos datações lá que remetem provavelmente a história do homem americano, está aqui no Brasil, porém a gente ainda não tem uma comprovação aceita, né, na academia americana. Alguns franceses vieram para cá, né, e a doutora Niede Guidon, que é arqueóloga viva ainda, está com 90 anos, e é a diretora lá do parque, né, fez muito pela Serra da Capivara, então a gente tem essa história aqui, é nossa, está no Brasil, está no Piauí, né, e existem estudos, né, feitos também com franceses e pela doutora Niede também, mas... E lá, gente, assim, ainda não tive a oportunidade de visitar, mas os desenhos, né, ali são muito importantes para esse cenário. Né? E a gente tem uma frase, né, tipo assim, como que a civilização... perguntaram para uma antropóloga como que a civilização começou, né? Como é que começou a civilização? Ela falou, um fêmur curado. Então, um fêmur fraturado e curado. Porque enquanto nós fraturávamos, enquanto hominídeos íamos caçar e éramos... né,
neandertais e éramos, né, homens primitivos, Cro-Magnon, Neandertal. fraturávamos o fêmur e morríamos. Nós não tínhamos como sobreviver, né, numa situação daquela. E a partir do momento que nós conseguimos curar uma fratura de fêmur, né, curar um osso nosso quebrado, a gente conseguiu se desenvolver. Eu achei essa ideia muito, muito interessante, já que você está falando aí de remetendo a todo esse passado, né? Mas fica a dica aqui para a gente conhecer, né, essa riqueza que nossa, a gente tem, né? De passar, né? Exato. E Dani, e a sua relação com a Abimar, Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas? Olha, a Abimar é uma paixão, continua sendo, né? Acho que foi um divisor de águas na minha vida. A Abimar, ela foi fundada em 2012, né? Que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, Esportes de Aventura. Então, o ano de fundação foi 2012, a Karina e outros colegas. E depois que a Karina escalou o Everest, a face sul, eu digo que houve uma grande magia, porque alguns médicos, nós acabamos nos encontrando e nos envolvendo, né, em torno desse pilar que é a Karina, né? E daí começamos então com a ideia de fortalecer a associação, fazer encontros, começar a desenvolver trabalhos acadêmicos, trazer o conceito de medicina de áreas remotas que não tínhamos. Não tínhamos. É um conceito americano da década de 80 e europeu da década de 90. Aqui a gente mal a gente ouvia falar. E a partir daí fomos então aprender, estudar e divulgar esse conceito nas universidades. Entramos no HC, né, no Instituto de Ortopedia, na Medicina do Esporte, e entramos na Unifesp. Na Medicina do Esporte, o professor Santarém lá, tem um dos professores tem um Santarém, mas ele é do curso da musculação lá, se não me engano. Fisiologista? É um fisiologista, doutor Santarém, ortopedista lá também. Uhum. Tivemos uma ótima entrada, né, e começamos então a dar aula para os residentes, tanto da Medicina Esportiva, Ortopedia, da Unifesp. Então, conseguimos entrar nessas duas universidades. E a partir daí, então, fomos estudando cada vez mais. Em 2015, fomos lá para o Everest, para o Nepal. 2015, fazer um curso de montanha, medicina de montanha. Ah, é? Vocês foram? Mas para que altura vocês ficaram? A gente ficou até o Campo Base. Fui eu, Juliana e Sasha, na ocasião, né? Juliana e Sasha. E, então, a gente estava naquela... a Ju já estava com a gente também, né? A gente começou praticamente juntas. Depois, em 2017, aí vem a grande virada, né? Que foi a nossa formação internacional, né, Expedition in Wilderness Medicine no Reino Unido. Então, eu e a Juliana fomos lá estudar mais 1 ano e meio. A Ju já estava começando a presidência, né, entrando na presidência da Abimar. E aí a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Fizemos vários simpósios, jornadas, congressos, para justamente levar, Valtecir, esse tipo de informação e conhecimento para os jovens estudantes de medicina e acadêmicos. Porque na minha formação como médica, eu nunca ouvi falar. Nós não ouvimos falar sobre hipotermia, hipertermia, afogamento, né, mal de altitude. Mal de altitude. Né? Você tem uma pincelada muito básica nas aulas de fisiologia, mas o médico ele sai despreparado para atuar nessas situações, né? Mesmo animais peçonhentos, a gente né? é uma coisa tão comum, né? A professora Haddad, professor Vidal, que nosso parceiro, um cara que mais conhece do assunto no Brasil, reconhecido no mundo todo. O protocolo é dele, né? Todo dele, o Davi, né? Spielman, com afogamento. A gente tem um capítulo então, junto. Temos aí Valtecir também, olha só. Opa, então conta Esse livro ele é o primeiro livro, né, de medicina em áreas remotas da América Latina. O primeiro em português, e ele foi lançado em 2019 no nosso congresso, no Wild Summit, com vários autores, são mais de 30 autores, né? Tive a honra também de ser autor, escrever Medicina Polar, Kits Médicos, e você também, né, Valtecir? Eu também, junto tá aí como autor, parceiro, querido. E é um livro que a gente, toda a renda dele... Nosso capítulo ficou o Dr. Davi e a Lúcia. Lúcia Neida, querida. Lúcia Neida, grande Lúcia. Beijo pra doutora Lúcia. Tá lá em Bonaire. E o mestre. Para homenagem pro nosso mestre, faz a mão assim, ó. A gente pode fazer a mão de novo, porque nosso mestre do afogamento, Davi Spielman. Davi? Pro Davi, pro doutor Antônio, para todo todos. O pessoal da Sobrasa. Todo mundo da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. É um livro sensacional, ele tem a formato e-book também, e toda a renda dele vai para o programa Médicos Sem Fronteiras. Então, os autores, né, os editores abriram mão de qualquer lucro para justamente ter esta boa prática, né, de doar
né? Que maravilha, que foi a Juliana. Isso. Juliana E os Sacha. Sacha são os editores, né? E nós, na ocasião, estávamos na diretoria da Bimar e então participamos aí como autores. Foi um dia, foi uma noite Foi muito legal, bonita. foi muito legal. Adorei. E para mim também, né, começar a presidência e não esperava que um ano depois não, meses depois, né, a gente estaria aí vivendo a pandemia, né? A pandemia. E eu me lembro bem, eu estava na Antártica, numa expedição grande de semicircunnavegação, 40 dias a bordo. Eu não sabia, eu não tinha acesso à internet, eu estava dentro do navio, não via as notícias, não via o noticiário. Quando eu embarquei, dia 2 de fevereiro, a pandemia não era uma pandemia, a gente ouvia falar da Covid, pouquíssimos casos no Brasil. Eu me lembro que tínhamos 19 casos, e eu embarquei. 19 casos no Brasil só. Tínhamos pouquíssimos casos sendo divulgados, começando. Quando eu voltei, eu cheguei dia 20 de março, na Argentina, tudo fechado. Nós não tínhamos porto para descer. E aí não tínhamos porto, assim, não tinha... Eu perdi a passagem de volta para casa, estava 40 dias já isolada, né? Fora do mundo. E daí nós não sabíamos para onde nós íamos. O Brasil não era uma opção, estava muito longe. Se o Uruguai não abrisse... Buenos Aires, a Argentina não abriu, né? Se o Uruguai não abrisse, a gente teria que ir para a Holanda, que era a bandeira do navio. E aí seriam mais 25 dias a bordo. Eram 100 passageiros, 50 tripulantes. E, assim, a comida acabando, medicação também pouca, as coisas, né? Sem poder ter nenhum ressuprimento. Mas, enfim, o Uruguai abriu, foi uma grande operação de isolamento, polícia, defesa civil, para a gente poder sair do navio. Caramba. E cheguei no Brasil, assim, surreal, né, o que a gente estava vivendo. Surreal. E foi assim que eu enfrentei, né, comecei a enfrentar, né, a presidência da Bimar, né, foi um grande desafio. Começamos, então, a mudar o formato das nossas aulas para o modelo online, para as lives. Conseguimos nos adaptar, 2020, 2021, fizemos um evento online, o Wild Summit do ano anterior, que tinha sido um grande sucesso. Foi um sucesso. Presencial, no centro de convenções. Gostaríamos de ter repetido, mas não foi possível. Aí fizemos os eventos online, até que em 2022 voltamos para o presencial, e que foi a minha despedida, né? E também foi sempre contando com a participação, né, Walter Cirsua, pessoal da Sobrasa, da Emergência, da Revista Proteção. Então, sempre muito bacana estar junto, né? Que legal. Então é uma história, e a Bimar agora está em ótimas mãos, a Bia, atual presidente, com uma geração nova, né, sangue novo, muita vontade, muita garra, e eles têm tudo aí para... Um abraço, Bia. Eles têm tudo aí para fazer um excelente trabalho, porque é uma associação muito bacana. Muito bacana. Que, né, um divisor de águas, eu acho que para a vida de todos nós que pudemos, né, ter o privilégio de participar. E a Bimar, ela tá, a revista Emergência, ela tá à disposição aí da Bimar, aí sabe que a gente conta com a gente sempre aí. É muito os bom. Artigos, tudo, né? Esse ano nós a Bia... temos o evento, o Expo Emergência, é o maior evento da América Latina, ele acontece agora o ano que vem, acho que em setembro do ano que vem, se eu não me engano. Acontece o ano que vem, 2025, a edição do Expo Emergência e Expo Proteção, o maior evento da América Latina. E nós vamos ter de novo lá a edição do Pré-Ventrauma. Você participou com a gente. Estivemos lá o ano passado. Se Deus quiser, vamos fazer mais um evento daquele lá, enriquecedor lá, com a participação de vocês. Vai ser muito bom, muito legal tê-los lá conosco. Vai ter vários eventos, mas um deles é o Pré-Ventrauma, temos arena, tudo lá. Eu acho que a gente, Valtecir, a gente tem, assim, digo, formadores de opinião, né, e estando à frente de associações e de revistas, a gente tem a obrigação de fomentar esses eventos, né, de fazer acontecer, de levar a informação, de agregar as pessoas, de trocar experiência, conhecimento, debater, porque isso é muito importante. A gente não pode deixar
de ter esses encontros, né? Encontros. Nossa, pra E os gente presenciais são, né? São incríveis, a gente troca que a precisa, gente tem. troca de calor, troca de informação, troca de network, matar a saudade. Eu acho que é muito legal. Dani, você falou de água gelada, você falou de frio. Dani, você sabe que eu tenho um hobby, né? O hobby é nadar em água gelada, né? Eu gosto de nadar em água gelada. E tá chegando, eu nado o ano inteiro em água gelada. Inclusive, até o próximo capítulo que a gente vai sugerir é o do conflito autonômico, que é um tipo de parada cardíaca. O cold blood shock. Que é decorrente desse conflito autonômico aí de calor e frio, né? E principalmente você entrar numa água diferente. Eu nado há muitos anos, isso aí para mim eu sinto muito prazer, né? Mas é uma atividade que tem que ser feita com muito bom senso, né? Com cuidado. Existe um certo risco, tudo, né? Eu nadei durante muitos anos, né? Fazia aquelas maratonas aquáticas, chegava em hipotermia leve, isso é normal, né? Mas já tive problema, já. Nadei 10 quilômetros uma vez, 2 horas e 37, já senti problema aí. Nosso país é tropical, não tem muito problema com hipotermia, entre aspas, né? Em água eu já tive internação leve, nadando em Santos, peguei uma água quente e saí com internação. Mas a gente tem as nossas áreas remotas, assim, essa parte de internação para a gente chega a ser um pouquinho maior até, né? Que você acha disso? Eu acho que o mais importante, eu acho que a gente tem internação, né? Tem os problemas com calor, tem os problemas com frio, mais com calor. Mas, assim, a gente tem todos os biomas no Brasil, a gente só não tem muita altitude, né? Neve, avalanche, a gente não vai ver, né? Mas a hipotermia, por exemplo, montanhas, a gente pode ir aqui para Serra da Mantiqueira. Aqui pertinho. Vai ter hipotermia. Vai ter hipotermia. Vai. Né? E já tiveram, né? A água ainda é um mecanismo que esfria com mais rapidez, 25 mais vezes que o ar. Então, a água gelada, o mar, né? Ou a água gelada, você caiu na água e não trocou a sua roupa, você está a uma temperatura baixa, você vai ter hipotermia. Tem mais risco, né? Mas a gente precisa lembrar das montanhas, o vento, né? A precipitação, uma chuva. Né? Então, a gente precisa estar preparado. Então, tem que olhar a condição climática. Você tem que estar atento a qualquer mudança, tem que estar minimamente preparado com um abrigo, um corta-vento, um cobertor reflexivo e reconhecer que você está tendo hipotermia ou alguém que está com você. Né? Opa, isso é hipotermia. Eu vou tirar a roupa agora, eu vou trocar. O que fazer? As medidas gerais para isso. E o calor também, né? A hipertermia maligna, né? A hipertermia, a internação, né? O heat stroke, né? Que a gente fala. Uhum. Você viu aí nos shows, né? Você não precisa estar numa área remota, vai acontecer no estádio, no show, né? Num grande uma vez a gente fez concerto. Um evento em 2003, a gente levou muitas crianças, a gente colocou lá um ambulatório, tudo. E você sabe que criança, entre brincar e comer, entre brincar... Se o adulto faz isso jogando bola, mas entre jogar bola e beber água, se eu sair daqui eu não jogo mais, então eu vou jogar bola, não é isso? E nós tivemos muita desidratação e internação com algumas crianças nesse evento, né? Criança, o risco é maior, né? É maior, assim, criança, ela afunda mais rápido, melhora mais rápido, mas ela, pela imaturidade... Ele afunda mais rápido. E melhora mais rápido. E melhora mais rápido? Porém, a criança... Por que melhora mais rápido? Eles têm uma capacidade de recuperação maior, né? Isso a gente vê, a gente vê muito mais crianças recuperando com mais facilidade que os adultos. Isso não é comprovado cientificamente, mas claro. A gente observa, né? Eu trabalho como cirurgia pediátrica, eu percebo melhor, né, essa situação. Mas assim, a criança, ela não é capaz de ter o autocuidado. Ela não é capaz de reconhecer que ela está desidratada, que ela está com um problema, né? Ela precisa que um adulto faça isso, ela precisa estar supervisionada. Né? A criança, às vezes, não tem noção do perigo. A gente vê isso, né? No afogamento. No afogamento. Né? Muito, né? A supervisão, como ela é importante. Né? Então, a gente... e as crianças têm ido cada vez mais para a área remota. Né? E a área remota, por definição, é qualquer lugar até 1 hora de uma facilidade médica. Então, qualquer uma praia... Repete de novo para a gente, pessoal. Pode ser qualquer lugar que demore até 1 hora, de uma facilidade médica ou 5 quilômetros de uma construção robusta. Isso é uma definição bem rígida, mas assim, eu nunca gosto de uma definição muito geográfica. Às vezes é o que você está indo fazer. Né? Às vezes você não vai tão longe, mas você está fazendo uma atividade, uma trilha... Né, pertinho que você vai ter uns riscos. Você pode. Outro dia eu estava em Bragança Paulista, numa trilha do lado da via principal da cidade, uma trilha perto, estava caminhando,
tinha uma cobra ali, né? Então, assim, tem certos riscos que a gente está exposto, mesmo sem estar muito distante de uma facilidade médica, Uma né? facilidade médica. Então, praia, a gente vê, a gente tem afogamento, a gente tem raio, a gente Tem tem, raios. né? A gente tem os animais aquáticos, né? Traumas, então o próprio calor, a hipotermia, então é uma variedade de riscos Você e que a foi gente, bem concisa, é um bioma, né? um bioma, a Eu falei gente de desidratação e internação, mas não. É um tudo. bioma, é tudo, né? A gente tem tudo. 8.000 quilômetros de praia. 8.000 quilômetros de Imagina praia. isso para o afogamento, que é o que vocês O que mais, atuam. nós temos mais de 1.500.000 resgates por ano no Brasil, Imagina, porque né? tem o maior número de resgates. Segunda causa de óbito na população Ele é a de segunda 9 a causa 19 de 1 anos, a né? 4 De 1 a 4 anos. anos. Ele foi para a segunda causa Olha agora. isso. O ano passado, ele era a primeira causa de morte em criança de 1 a 4 anos. O afogamento era a primeira causa. E o pessoal, Valtecir, assim, as pessoas de maneira geral, eles subestimam muito os riscos de uma praia, às vezes uma praia que ele já conhece, já frequenta. Dani, eu acho esse Proteção negócio, solar. O pessoal não passa protetor eu solar. eu estava trabalhando em Goiás, e aí nos finais de semana, sexta-feira, eu ia lá para o Alto do Paraíso, lá nos Veadeiros. Eu estava a uma distância de 2 horas e meia, eu pegava o carro na sexta-feira, ia para lá e ficava e fui conhecer as cachoeiras lá. Eu via essa coisa de não ter atenção em segurança, aquele pessoal... Teve uma hora assim que eu estava numa cachoeira, que eu vi o pessoal passando umas pedras que escorregava, todo mundo de pé andando, eu vou nadadeira e óculos, eu peguei, sentei e fui andando agachadinho, meio assim, todo mundo de pé. Aí eu olhando assim, eu falei, que humildade, eu prefiro andar aqui, eu vou né, nadei bastante ali, e o pessoal de pé. Eu falei, nossa, chegou a dar uma gastura. Eu falei, nossa, alguém vai escorregar, vai ter uma queda aqui. E a falta de percepção de risco, né? Que as pessoas se expõem, Demais. né? E hoje as selfies, né? A gente vê os riscos para tirar uma boa foto. E não basta ter uma placa. Então a gente pode ir. Muitos parques aqui no Brasil, muitos destinos estão sinalizados, mas não adianta ter a placa, Walter, se a pessoa não lê e não respeitar. Não é. Né? Então, assim, eu gostaria muito que nessas áreas de risco tivesse um monitor ali, assim como um guarda-vidas num lugar, né? Que pudesse estar atento a essas pessoas, e atento mesmo, olhando. Para poder alertar. Porque a gente, às vezes, se deslumbra. O pessoal, eu não estava assim, a gente se deslumbra com o lugar. O pessoal cobra a entrada e não fala dos riscos. Exato. Olha, escorrega, toma cuidado com isso. Então a pessoa, ela pagou, ela vai descendo. Se deslumbra com a beleza, com a maravilha. E local, quanto mais bonito for, mais perigoso é, né? É muito, nos Veadeiros me impressionou muito quando eu fui o Vale da Lua, né? Que acho que você lembra de como que é? Não É lindo, o lugar é maravilhoso, mas é uma rocha. Eu não sei aqui explicar o tipo, mas são vários buracos na pedra e a água passando por baixo. É maravilhoso. E você vai andando em cima dessa formação rochosa e observando esses buracos. Volta-se para cair ali e ser levado. E no final, no final dessa parte, tem uma cachoeira e uma pequena prainha, né? Onde as pessoas... E andam um bom pedaço para chegar lá. Então, eu fiquei morrendo de medo de estar ali. Né? Então, assim, a gente sabe dos riscos, né? Os riscos. Todos, esse tipo de risco, eu acho que a pessoa não assusta muito. Eu acho que a pessoa, alguns vão perder o amor lá por lá o dia que encontrar uma serpente no meio do caminho, né? Aí ela cortou uma cobra e aí acabou o amor ainda. As pessoas ficam achando que, assim, eles ficam com medo, tubarão, leão, dessas áreas isoladas. Não, a gente mais vê, está muito mais perto, o perigo está muito mais perto da gente. Mais perto. Do que a gente acha, né? Eu falo, o que acaba com uma expedição? Me pergunto, o que acaba com uma expedição? Eu falo assim, gente, é muito básico, é diarreia e bolha. Diarreia e bolha, a gente fala isso. O que mais acaba Como é que chama aquele parceiro nosso lá da Vimar, que é o médico que ele fala de diarreia? O capítulo dele é de... O Flávio Miura. O Flávio Miura, a melhor aula de diarreia. Melhor aula de diarreia. Do Flávio. E é uma situação, né? E você também é um risco, você está experimentando alimentos diferentes, a água também, às vezes, ela não tem aquela potabilidade, e, enfim, é um lugar diferente, né? Um negócio diferente. E a gente precisa saber como se precaver, se preparar. Uhum.
Dani, você falou uma coisa importante aí, que a faculdade ela não preparou, né? Inclusive a portaria 2048, a portaria lá, a 2048, ela em 2001, ela escrevia num capítulo assim, tô falando lá atrás, não tô falando hoje, tá? Uhum. Mas eu escrevia num capítulo lá atrás, inclusive repetia essa frase 3 vezes nessa portaria 2048. Ele falava: medicina de emergência não é especialidade de médico e de enfermeiro, e a atenção dada na graduação é bastante insuficiente. Eu li esse parágrafo lá em 2021. Depois nós tivemos aí várias criações. Tivemos a Abramet, a Associação Brasileira de Medicinas e Área Remota. Tivemos aí o COBEI na área de enfermagem. Nós tivemos aí a BIMAR. Aí as coisas foram evoluindo, foram criando isso, né? E nós estamos falando aí de 2001, nós estamos falando de 23 anos, né? Então, esses 23 anos, a evolução do pré-hospitalar. Mas, assim, pro médico, assim, a gente sabe que tem que ter liga, a gente tem bastante as ligas participam, eu acompanho vocês, né? Vejo que as ligas acompanham, mas que você acha que tem que fazer o quê para melhorar isso aí? Olha, a gente tem hoje... O que a BIMAR tem para fazer isso também? A BIMAR tem, até o momento, quando eu tinha esse levantamento, eram 42 ligas de medicina de áreas remotas, de diversas faculdades, de todo o Brasil, né? Tínhamos mais Sudeste e Sul, mas Norte, Nordeste também, Centro-Oeste, Tocantins, despontando. Eu acho que eu sempre vi a BIMAR como a gente trabalhar no fomento, na divulgação do que é medicina de áreas remotas e na importância do médico saber como atuar em situações onde ele não tem recursos limitados e ele... Porque você não deixa de ser médico quando você está em qualquer lugar, né? Você pode ser acionado a atuar. E o que fazer, né? Muitas vezes a gente se desespera, não sabe por onde começar, então é importante a gente já ter um protocolo na nossa cabeça e um treinamento, se capacitar e treinar. Porque não é só capacitar, Walter, você sabe disso, a gente precisa treinar constantemente. O que eu penso que poderia mudar? Então, além de o próprio médico procurar, depois de formado ou durante a formação, cursos específicos, eu acho que nós poderíamos mudar um pouco o currículo das faculdades de medicina e levar isso para a graduação. Levar para a graduação. Fazer um curso de extensão, né, colocar, né, eu tento, né, as faculdades onde eu trabalhei, sempre levo alguma palestra para os alunos, né, em simpósios, mas eu acho que nos Estados Unidos algumas universidades já têm esses temas na graduação. Já tem, né? E é uma forma da gente levar esse conhecimento. Porque, veja, quando eu me formei, entrei na faculdade em 1993, formei em 98, não sabia não tinha medicina de emergência. Não existia, né? E eu gostava de emergência, gostava de trauma, eu fui fazer cirurgia geral. Hoje, certamente, se eu fosse essa aluna de novo, eu poderia ir para a emergência tranquilamente, né? Olha só quanta coisa. Eu torço para que todos os prontos-socorros nós tivéssemos emergencistas trabalhando, né? Olha que ganho, que avanço. Ganho. Você viu isso lá fora, né? Que ganho. E que ganho para todo mundo, né? Para todo mundo, não é o recém-formado que tem que ir para o pronto-socorro, não. Ali é algo que exige demais, né? Os enfermeiros treinados, não é só o médico, a gente precisa aqui valorizar a enfermagem, né? A enfermagem precisa tá atuando, os conselhos precisam conversar, assim como todas essas entidades precisam se conversar, criar comitês, né? É muito importante essa troca, mas eu acho que o que pode mudar é o aluno, é o jovem. E assim, não adianta só a gente oferecer, né, Walter? Você precisa ver o interesse, a contrapartida. A contrapartida. Eles precisam também saber que esse tipo de conhecimento é importante. Importante. Né? Por exemplo, vou citar um exemplo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem dentro das suas diretorias, eu participei há 20 anos atrás deles, né? Porque lá em 98, 99, quando a gente cria uma diretoria de educação física, se não me engano, dentro da Sociedade Paulista de Cardiologia, que era uma diretoria por exemplo, diretoria de educação física, diretoria de nutrição, diretoria de enfermagem, mas dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Que nem a Sobrasa é aberto a todo mundo, né? E que nem a BIMAR, a Associação Brasileira de Medicina, mas esporte e aventura. E ter esses diretórios, como tem, eu estava no congresso, tinha um monte de gente lá de atividade física e tal, que vocês abrem. Eu acho muito legal. Isso também eu acho que é legal promover mais, porque
você abre o leque, porque tá todo mundo junto ali também, né? Claro que você tem que ser os cursos separados, óbvio, mas ter essa diretoria junto também, que eu acho interessante. Eu acho que sim, todos, o educador físico, fisioterapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, o dentista, né, a O odontologia. dentista, imagina um dente numa área remota, em como área é que remota, fica? Ele precisa estar junto. a própria Antártica, que é o meu foco, né, de pesquisa e de trabalho, o dentista não está lá, o médico ele tem que saber minimamente, né? Nos navios nós temos, né, nos navios do Programa Antártico Brasileiro até temos dentistas, mas na nossa estação, em outras estações, a gente não conta com isso. Psicólogo, Valtecir? Psicólogo. É um profissional. A gente vê agora a necessidade do psicólogo atuar na emergência, né, dessas crises psicológicas. Sequestro emocional. O que está acontecendo no Sul, e assim, o psicólogo fica esquecido, né? É tão importante, né, termos esse profissional. Já que você falou, eu estava esperando, já que você falou... Dani, a gente teve já outros palestrantes falando sobre isso também, né? Mas e você, como é que você viu essa parte do Sul aí, no contexto geral? Olha, eu estou muito ababalada com tudo, né? Eu me solidarizo, né, com todas as vítimas, essa catástrofe sem precedentes, né? E a gente vê que, assim, demorou um pouco para a notícia do que estava acontecendo realmente chegar para a gente aqui. Só chegou quando a coisa já estava num nível... Chegou muito informação do pessoal, pessoal de lá, né? Foi chegando dos médicos, dos colegas, mas assim, demorou um pouco para a gente ter a real noção do tamanho da tragédia, né? Do desastre, né? Catástrofe, eu posso chamar de desastre, né? Mina, né? Todo incidente com múltiplas vítimas que mina os recursos disponíveis, né? Catástrofe mesmo. Uma catástrofe climática, e eu acho que isso não é só, além da catástrofe climática, eu acho que a falta, né, Valtecir, de investimento, assim, além do comportamento, né, da gente, né, enquanto seres humanos, de como a gente está esgotando os nossos recursos, né, a gente também vê uma falta de políticas públicas, governo. Então, nunca é uma coisa só, né? Isso tudo, claro, foi uma catástrofe climática somada, né, a vários outros eventos concomitantes. E aí a gente vê que quem foi lá, quem foi a primeira resposta? Os locais, né? Um ajudando o outro. Algumas pessoas não querendo sair de casa, né? E me assusta muito. Eles não saem por dois motivos, né? Motivo de as pessoas roubar as coisas deles, então, e outra que a casa é deles. Exato, o que eu queria dizer, a gente está assim, vendo coisas horríveis acontecerem que a gente não imagina que o ser humano possa fazer isso, né? Um galão de água custar R$80, não é isso? Né? As pessoas aproveitam, né? Mas também vejo o povo brasileiro muito unido, vejo amigos e vejo as doações, muita gente boa, e é isso que a gente tem que se apegar. Né? Desceu agora o pessoal do Grau, você estava conversando com o pessoal do Grau, do Ração, né? Você estava conversando muitas com o Ração, entidades. O Ração falou que desceu um pessoal, desceu o Jorge Ribeira, desceu junto com outra equipe deles. Então, é importante, Valtecir, você sabe disso, tem que ter um centro, né? A gente tem todo o sistema de comando de incidentes, né? De resposta a incidentes, a gente precisa de um centro de operação de onde o comando saia, mas que toda a busca, resgate e toda a triagem, atendimento seja muito organizado. Né? E que as equipes estejam preparadas para atuar e autorizadas para entrar. Né? A gente não pode simplesmente ir, né? Porque a gente também vai esgotar os recursos que já não existem. Então, a gente precisa de certa autossuficiência, né? De transporte, de alimentação, você não pode descer de água, você não pode descer lá para usar a água de lá. Você tem que descer com tudo, o povo não tem água para eles, né? Teve alguns que desceram, né? Então, nessa ânsia de ajudar, a gente às vezes pode atrapalhar. Então, pode ser vítima também, né? Vítima. Então, acho que a gente precisa ouvir primeiro das autoridades locais o que vocês estão precisando, né? Então, agora... A gente já está nessa fase. E a recuperação, a gente sabe que o pós vai ser muito doloroso ainda. E muito demorado. Né? Então, a gente pode ser que... Depois eles fiquem um pouco esquecidos, né? Porque, lógico, a mídia vai... A coisa vai diminuindo, vai ficando esquecido, mas o povo lá não vai
esquecer e se recuperar tão rápido. Então, É o são trauma que fica, né? muitas ações vão precisar serem feitas de médicos, enfermeiros, psicólogos, né? Toda a reestruturação, né? Toda a reconstrução, dinheiro, vai precisar, né? Então eu vejo com muita dor, assim, com muito espanto, com algumas coisas tristes que aconteceram, mas também com fé, né? Numa recuperação, numa pronta resposta e melhora dessa situação. Isso aí deixa a gente bem abalado, né? Demais. Gostaria de estar lá, não pude ir. Você não pode ir? Eu vi Não você podia ir. falando, Eu ia tem com a uma Aliança escala. Evangélica, numa missão estruturada e autossuficiente também, para ficar 3 semanas, o que já seria bastante para um grupo, né? Precisa haver um rodízio. 3 semanas talvez fosse um pouquinho demais, mas eu não consegui uma liberação. Como não era um órgão oficial me convocando, eu não consegui uma liberação, né, de um emprego público, então isso dificulta ainda a minha ida. Mas a gente está vendo aí num pós, se a gente consegue se organizar para ir em algum outro grupo. Eu acho que essa ajuda ela ainda vai se estender por um bom tempo. Vai estender bastante ainda, sim, né? sim. Puxa vida. Ô, Dani, que legal que você veio aqui com a gente. Gostei, foi bem proveitoso. Tava com saudade de você, né? Trouxe o livro aqui para nós aqui também, da Bimar. E faça algumas considerações finais aí, se você quiser, para a gente. Olha, Valteir, eu fico muito feliz com o convite, né? Eu acho que o que eu gostaria de deixar, né, é uma palavra que eu gosto sempre, que é prevenção. Então, busquem, né, antes de ir para algum lugar, alguma viagem, busquem saber aonde estão indo, o que estão fazendo, quais são as condições do local, né? Preparem-se o máximo possível. E também aos médicos, né, que sigam a Bimar, estudem mais sobre medicina de áreas remotas e a gente está à disposição de todos vocês. Legal. Posso quebrar um protocolo? Fique à vontade, você pode tudo, viu? Então assim, eu deixei por último de propósito, né? Que não é a pegadinha, né? Mas é uma palavra assim, tá? Você pode falar do jeito que você quiser, do seu coração, o que você quiser. Mas o nosso quadro agora é o quadro Inspiração. Cadê a vinheta? Nosso quadro Inspiração. Daniele, o que te inspirou a fazer isso tudo? O que é a Daniele nessa inspiração toda? Eu acho que uma vontade de conhecer o mundo, né? De ver o que tem por aí, de conhecer pessoas, né? De compartilhar experiências e de ter testemunhas, né? De vida. Né? Eu acho que me inspira. Eu acho que é isso. Acho que é conhecer o mundo, conhecer pessoas, trocar experiências e poder ser fator de soma para os outros, né? Levar, às vezes, uma palavra, um incentivo. Olha, vai por aqui. Para mim também não é fácil, porque nós nos aproximamos muito na dor também, né, Walter? A gente está falando aqui de coisas legais, né? De Abimar, de viagens, mas assim, na dor a gente é muito parecido e a gente precisa estar junto, estar perto, né? E eu acho que é isso, é ser humano, né? Acho que é isso. O que me inspira é o ser humano. É o ser humano. E ser humano. Dani, eu fico muito feliz com a sua vinda aqui no nosso Emergência Entrevista. E o Emergência Entrevista fica por aqui. Espero vocês para o próximo encontro.